Muito bem. Ó, o Flamengo iniciou a preparação para o clássico contra o Botafogo com novidades no elenco. Cadê? Já familiarizado com o Flamengo e próximo de estrear. Matias Vinha apareceu treinando na segunda-feira com os demais companheiros que não participaram do empate com o Vasco. O jogador se mostrou sem limitações após os primeiros trabalhos sob o comando de Tite. O atleta está em fase final de recuperação de uma lesão no joelho direito e vive a expectativa de jogar com a camisa do rubro-negro. Porém, ele ainda não deve ser utilizado no clássico diante do Botafogo e tem previsão de estrear no duelo contra o Volta Redonda. Ayrton Lucas, que desfalcou o time no último domingo por conta de uma gastroenterite, já retornou aos treinos e não deve ser problema para quarta-feira. O treinador quer chegar à 6ª vitória consecutiva em cima do Botafogo no Campeonato Carioca. O técnico Tite soma quase 80% de aproveitamento no Cariocão. Até agora, dos 3 jogos disputados sob o comando do Gaúcho, o time titular rubro-negro venceu 2 e empatou 1. Com Mário Jorge e o elenco alternativo, o Flamengo teve 2 jogos disputados, mas não conseguiu vencer nenhum. O rubro-negro é o 6º colocado com 9 pontos somados e 1 jogo a menos. O Botafogo é o vice-líder com 11. O time tem mais um treino nesta terça e quer ir com força máxima para sair com um bom desempenho diante do rival. Boa tarde, Lucas Pedrosa, Rafa Melo. Boa tarde, Vene Casagrande, em casa assistindo a gente, com certeza. Beijo para Vene. Olha, o Rafa, primeiro seja bem-vindo. Você vai ficar aqui 15 dias com a gente, é isso? Muito obrigado. Eu que não pensei 2 vezes em chutar o carnaval para aceitar, para aceitar esse convite. E é sempre bom retornar, né? A gente fez programa juntos durante a pandemia e estou tendo a honra de conhecer o Pedrosa aí pessoalmente, você também. A gente fez alguns programas aqui, pra quem assiste a gente há muito tempo vai lembrar. O Rafa entrava nesse telão junto com o Lucas Pedrosa. Pedrosa também entrava nesse telão. A gente ainda tinha um programa com o nosso querido Casimiro Miguel e o Pedro Certezas. E aí você entrava aqui falando do Flamengo também. E é por isso que a gente brincou. Conheço tanto o Rafa, a gente se segue e tal, mas eu não conhecia ele pessoalmente. A gente não se conhecia pessoalmente. Seja bem-vindo. E assim, eu acho que você deve saber, esse programa ele é altamente Fla-Press, infelizmente. A gente fica bravo, eu, Pedrosa, nós mais somos votos vencidos, porque o Big Boys é Fla-Press, ele é Palmeiras, mas enfim. E aí a gente vai começar falando de Flamengo, eu quero que você me fale uma coisa. Amanhã, você já chegou bem no programa, né? Amanhã é um confronto comigo, né? O seu comigo, né? Que é Flamengo e Botafogo. Eu quero... E você pode zoar o Botafogo. Não, pode tá não. Liberado? Pode zoar o Botafogo aqui. Não sou eu que mando no programa, não. Então mas essa regra ela criou agora. Eu já tenho uma pronta, então. Olha só, deixa eu fazer uma coisa, perguntar pra quem manda. Ô, Big Boy, você pode responder na caixa, por favor? Não é proibido falar mal do Botafogo nesse programa, não é? Alex, bota o barulho do metrô, por favor. Próxima estação, Botafogo. Rafa, como vem o Flamengo, já sabe? O Tite não faz muita suspense pra nada não, né? É verdade. O Flamengo que se reapresentou aí após o 0-0 com o Vasco, né? Um clássico morno, na minha opinião, um pênalti perdido do Gabigol. E agora com a novidade do Matias Vinha, né? Apesar dele não ter condição de jogo ainda, acho que provavelmente ele estará em campo no próximo fim de semana, sábado, contra o Volta Redonda, também no Maracanã. Ele já está regularizado no BID. Mas o Flamengo deve chegar sem surpresas aí, né, para esse clássico. O Tite que já tem um time na cabeça, o Pedro é titular, o Everton Cebolinha é titular, Bruno Henrique e Gabigol vem entrando no segundo tempo. O meio-campo não é uma surpresa para ninguém, né, com o Pulgar, o Gerson, o Arrascaeta e o De La Cruz. Acho até que esse casamento será perfeito nessa temporada entre os 2 uruguaios, né? E o sistema defensivo, né? O retorno do Ayrton Lucas, que teve uma gastroenterite contra o Vasco, deve retornar à lateral esquerda. Ontem ele fez exercícios específicos na academia. Varela deve retornar à sua função na lateral direita, ele que foi improvisado na esquerda, e a dupla de zaga com o Léo Pereira e o Fabrício Bruno e o Rossi no gol. O Léo Pereira que foi o nome do jogo contra o Vasco. Agora, o Vene tá de férias, mas o drone dele não. O Flamengo aceitou vender o lateral Mateuzinho para o Corinthians. Eu não lembro de cabeça. Vamos rodar o TP, por favor, que aí a gente vai ler. Porque tem as coisas aqui que eu vou ler, porque eu não sei de cabeça. Muito bem. Serão 4 milhões de euros pagos de forma parcelada por 60% dos direitos do jogador. O Lucas Pedrosa, uma grande novela, mas que você sempre falou que o ideal seria com esse final.
para essa novela. Sem dúvida alguma. Acho que a vontade do jogador tem que ser respeitada. Entendo como o lado do Corinthians foi uma falta de profissionalismo enorme, de levar o jogador para lá, ele treinar com o grupo e no final das contas o Corinthians desistiu do negócio. O próprio Flamengo também não conseguiu se acertar com o Corinthians. O Mateuzinho claramente não queria ir para o Botafogo, que era a preferência do Flamengo pela garantia de pagamento, mas no final das contas foi respeitada a vontade do atleta. O Mateuzinho é um cara que, na minha visão, nem deveria ser a terceira opção do Flamengo. Para mim, ele teria futebol para continuar no time do Flamengo e ser o reserva imediato do que o Wesley, porque eu acho que se fosse para emprestar alguém, se fosse para alguém buscar experiência fora do Flamengo, seria o Wesley. Eu gosto do Mateuzinho, mas no final das contas a história foi boa para ele. É um jogador que sempre vestiu, sempre honrou a camisa do Flamengo, teve uma lesão que o deixou muito tempo parado, e lá no Corinthians vai disputar a posição com o Fagner, que é outro grande lateral, e vai aprender muito, com certeza, com o Fagner. Aliás, quantos anos tem? 12 anos tem o Fagner no Corinthians já? Desde que saiu do Vasco. Desde que saiu do Vasco. Ele saiu em 2013, 13 ou 12? 12 para 13, 12 para 13. 12 anos. Tá parecendo os goleiros na época do Rogério Ceni no São Paulo, né? Que você era goleiro do São Paulo e ninguém sabia que era o goleiro do São Paulo. Né, praticamente. Porque ninguém tira o Fagner dali. Será que vai ter hora ali pro Mateuzinho? O Fagner já tá ficando mais velhinho, né? E foi até uma escolha que ninguém entendeu nada, né? O Mateuzinho ter preferido o Corinthians, sendo que o Botafogo, até o Textor teve lá em Orlando, com o Landinho, eu presenciei a cena, já estava tudo acertado. O Flamengo queria. Você estava lá? Tava lá. O Textor estava lá? Tava lá. Você falou eu com tirei ele? uma foto com o Textor. Você gostou dele? Gostei. Não é maneiro ele? Gente boa, a gente conversou. Eu perguntei para ele. Você fala inglês? Ele fala inglês. Eu perguntei para ele sobre o Mateuzinho, né? Aí ele pegou o telefone, peraí que tô recebendo uma ligação aqui. Aí a gente conversou. Mas ele é bem esperto. Ele é um cara bem esperto. E aí foi muito requisitado lá e assistiu o jogo ao lado, né, do presidente Rodolfo Landim. Acho importante isso para o crescimento do futebol carioca, essa aliança aí entre Botafogo e Flamengo. Pra você ter uma ideia, hoje o Flamengo ele tem uma situação melhor com o Botafogo do que o próprio Vasco. Eu queria que os 4 grandes fossem unidos para o bem do futebol carioca, deixando um pouco o clubismo de lado. Mas o Mateuzinho, o caminho mais curto para ele chegar na Europa, na minha opinião, seria o Botafogo. Por conta dessa ligação com o Textor, tem o Lyon, tem o Crystal Palace. Mas ele preferiu ir para um clube que, na minha opinião, não vai disputar título esse ano. E se bobear, pode até cair para a segunda divisão. Corinthians ninguém se entende, entrou um presidente que está mais perdido do que outra coisa, mandou o Mano Menezes embora, queria contratar um técnico que não poderia assumir no Campeonato Paulista. Quer dizer, a coisa está muito feia lá e o Mateuzinho já chega pressionado. Pra gente é bom, né? Porque dá um monte de fofoca engraçada, né, o Pedrosa? Com certeza. Já teve mais 5, só esse ano. A gente está em fevereiro ainda. Pra gente é muito bom, mas pro torcedor do Corinthians passa uma certa insegurança. Agora, Rafa, eu queria saber se você tem uma atualização sobre o Vina. Tá ansioso para a estreia dele? Sem dúvida, né? O Matias Vinha, que chegou em Orlando, voltou ao Rio de Janeiro, veio para o Rio de Janeiro, começou a treinar enquanto o Flamengo estava no final da pré-temporada, fez 2 ou 3 treinos no CT sozinho, e ontem foi a primeira vez que ele trabalhou com o elenco, sob o comando do Tite e toda a comissão técnica. O Vinha, a gente não tem nenhuma informação de quando será a apresentação dele à imprensa. Ele pode até mesmo estrear sem uma apresentação, a gente não tem nenhuma atualização. Mas o que eu sei é que ele vem de lesão, né, do Sassuolo, está aí apurando a forma física, está 100% recuperado dessa lesão, e quem vai decidir se ele enfrenta o Botafogo ou não é o Tite e a comissão técnica, porque ele já tem o aval do departamento médico. Quem vai decidir sou eu, ele não enfrenta, Pedrosa. O que vocês estão rindo? Pro Botafogo é melhor ele não jogar mesmo. É melhor, não é mesmo? Com certeza, a gente está falando de um cara que passou pela Europa, passou pela mão do José Mourinho, com certeza aprendeu muito na sua passagem pela Roma, já teve uma passagem de destaque aqui no futebol brasileiro com a camisa do Palmeiras, jogador de alta prateleira que vem para assumir essa titularidade do Flamengo. Então, pro Botafogo é melhor ele não jogar mesmo. É melhor. Nossa, eu acho uma bobagem botar esse jogador agora. Inclusive, melhor para vocês. Pensa na questão física. Segura mais um pouco, deixa ele treinar melhor. Eu acho que já tinha que jogar já para entrar no ritmo, fazer um gol, dar um cruzamento. Falar em Botafogo, o Luiz Henrique foi apresentado oficialmente hoje pelo Botafogo, o jogador lá no estádio Newton Santos. Ele até se emocionou, lembrando as origens dele. Já a gente vai mostrar todo esse momento que aconteceu no gramado.
Oi? Ele já chegou chorando no Botafogo. É porque é muito emocionante botar aquela camisa, você não sabe? Olha, tu vai sofrer, Ele não vem tá? amanhã. Você vai sofrer. Ele não vem amanhã. Mas, ó, Rafa, eu vou te dar uma dica. Dá uma moderada, entendeu? Não dá pra você chegar na Disney e ficar zoando a Minnie. Tô te avisando. Assim, devagar. Essa foi a Vai primeira devagar. e a última de hoje. Devagar. Entendeu? É pra falar do Vasco? Ele me defendeu.